precisa printar isso na tela, ok? Ok. O que acontece? A nosso primeiro impulso é pegar e fazer um document.getElement ou tipo um inner.html, né? E eu lembro que quando eu tava... Não rolou isso? Mas rolou isso comigo. Eu fiz tudo com inner.html, aí fui toda feliz, assim, Rafa, terminei! Aí o Rafa olhou assim e falou, mano, no React não existe inner.html. Eu falei, pô, então eu não sei fazer React de jeito nenhum. Foi você que fez pra mim. Eu falei, esse HTML não existe. Pois é. Aí eu olhei e falei assim, mas Rafael, e agora se não existe HTML, como que eu faço? Aí o Rafael, aí é que você vai manipular os estados. Então toda vez que vocês tiverem esse ímpeto de deixa eu jogar um inner HTML, pode ter certeza que vocês vão estar precisando de um estado. Então essa já é uma bela de uma dica para começar a entender o estado. Toda vez que eu quero atualizar alguma coisa na tela devido a alguma ação que aconteceu dentro do meu JavaScript ou até por fora, então, sei lá, aqui eu estou trazendo uma função que traz para mim algumas informações do banco de dados. Eu quero printar na tela depois dessa função ter acontecido. Então, eu estou manipulando um estado. O meu usuário, ele digitou alguma coisa e está me enviando. Vai acabar a bateria. Isso eu vou guardar no estado. Então, como a gente tinha conversado lá na primeira oficina, o estado é uma coisa que vai sempre ser alterado por uma ação externa ou interna, vamos dizer assim. Então, pode ser tanto por funções que você está colocando dentro da sua aplicação, quanto pode acontecer porque o usuário executou uma ação e, por conta disso, eu vou ter que alterar um estado. Então, se o usuário digita o nome dele, ele está alterando o estado do meu input, porque o estado natural do meu input é vazio, não é? Um bom exemplo, tipo, levando em conta o JavaScript. Quando... Peraí, gente. Usando JavaScript não, usando o estado mesmo. Quando a gente tem um input, o estado inicial dele é sempre vazio, não é? E aí quando a gente digita alguma coisa, ele passa para o estado preenchido. E aí, para ele voltar para o estado inicial, a gente sempre tem que setar esse estado inicial, não é? Porque lembra quando a gente enviava num formulário lá e ele ficava lá com os campos tudo preenchido? Então o estado é meio que isso. Ele é alterado e muitas vezes a gente tem que retornar para o estado atual, para o estado inicial, ou a gente tem que pegar o que tem agora no estado atual e mandar para algum canto. Então, tudo isso que o usuário faz e que gera alterações na nossa página ou nos nossos componentes, muito provavelmente a gente vai ter que manipular eles através dos estados. Tá indo? Ok. Então aqui a gente tem um caso explícito disso. Eu tenho uma coisa vindo do Firebase, eu preciso printar elas na minha tela. Então isso vai gerar uma alteração de estado na minha tela, que ela começa vazia, ela vai renderizar vazia, e aí uma vez que ele conseguiu fazer o use effect, ele vai alterar esse estado de vazio para com os itens do menu. Como que eu vou fazer isso? Agora, com o use effect. Com o use state. Então eu tenho que importar o use state aqui para ele. O use state, ele é uma função do JavaScript que ele nos retorna... JavaScript ou do React? Do React, desculpa. Use state. Eu aprendi isso hoje aqui, ó. Do contrário aqui. Nossa, do céu, o use state, ele é uma função que ele seta um estado inicial para o nosso componente, ou para a nossa página, ou para o que a gente está querendo. Ele vai setar um estado inicial e ele devolve para a gente um array que vai ter uma variável
que vai guardar o valor dos estados enquanto eles mudam. Então, se o estado inicial é 0, essa variável que o array retorna vai ser 0, e assim que ela for mudando, ela vai retornando pra gente esse estado atual. Então, aqui vai ser o meu menu. E o segundo item do array que ele recebe é uma função. E essa função a gente utiliza para atualizar o estado assim que a gente precisar. Então, se eu cliquei no botão e aí eu preciso adicionar mais um lá no contador, eu uso essa função aqui, que é o segundo item, para fazer essa atualização. Então, isso a gente tem que guardar. E aí, por convenção, a gente sempre coloca aqui, tipo, a segunda, que a função é o nome da variável acompanhada do set. Então, tipo, set menu, set order, mas é, tipo, convenção. Vocês podem colocar outra coisa, mas, tipo, bota set alguma coisa. Ok. No nosso caso, a gente vai receber vários objetos aqui, né? Desse console log. Para conseguir agrupar esses objetos, eu precisaria de alguma coisa que comporte. Nesse caso, o ideal seria um array. No array eu consigo colocar elementos que são do mesmo tipo, vamos dizer assim, e agrupá-los. Uma vez, eu não sei se eu falei isso para toda a sala, mas eu acho que ajudou algumas pessoas. Eu não sei se vai ser relevante para vocês, mas sei lá, vou falar porque estamos aí dentro. Mas tipo, a gente tem 3. Ai, Nossa! Desculpa. É pra falar, vocês estão muito quietas. Mas tipo, a gente tem 3 principais estruturas de guardar dados no JavaScript, que são as variáveis, que agora com S6 são a let e a constante. E as variáveis, elas conseguem guardar um valor pra gente. Ela consegue guardar uma string, consegue guardar um número, consegue guardar um array, consegue guardar um objeto. Então, ela sempre consegue guardar um único valor. Aí a gente tem os arrays. Os arrays, eles conseguem guardar mais do que um tipo de valor, mas geralmente a gente encontra eles com tipos de dados que são equivalentes. Então, se eu colocar aqui Paloma, Mari, Kati e, sei lá, Camila, eu estou conseguindo agrupar isso por nomes. Eu não consigo fazer uma distinção muito clara se eu quisesse colocar alguns itens que não condissessem com nomes. Já começaria a ficar meio bagunçado, né? Se eu colocasse aqui, sei lá, banana, e aí colocasse um gato, ele já não ficaria muito padronizado, já ficaria bem bananado. E aí, quando eu quero categorizar melhor isso daí, aí eu poderia utilizar um objeto, porque aí com o objeto eu consigo colocar as chaves. Então aqui eu tenho nome, aí eu posso criar um array para agrupar itens que são de nome, Paloma, Mar, blá blá blá. Aí eu posso ter tipo frutas, e aí colocar banana. Tenho animais. Então, com objeto, eu consigo categorizar. Então, nesse caso, como a gente tem um grupo com vários objetos que se condizem, a gente consegue colocar eles dentro de um array e deixar ele mais organizado desse jeito. Se eu precisasse categorizar esses arrays em algumas outras coisas, tipo nome, frutas, aí eu usaria um objeto. Então, para cada dado, a gente tem uma estrutura mais adequada para armazenar eles. Eu não sei se isso foi útil, mas eu achei que... Não sei, se não foi útil, vocês podem mandar. Tem um negócio lá muito inútil. Enfim, então nesse caso faz mais sentido a gente agrupar todo mundo no array, porque eles são objetos bem parecidos, né? Bem parecidos não, são quase iguais. Ok. E agora, como que eu faço para toda vez que existir o useEffect, eu pegar esses elementos que o useEffect está me dando e colocar no meu
estado. Eu poderia fazer um set menu de doc data. Só que aí o que vai acontecer? Se eu der um console log de menu aqui, Ele tá dando console log dos objetos ainda. você não atualizou, não? Ah, é verdade. Aqui ele tá dando, ele tá me retornando um por um. Ele tá me retornando primeiro batata frita, depois o misto quente, anéis de cebola, refrigerante, porque ele tá fazendo todo o for each lá do Firebase e a cada interação ele me devolve uma coisa. Então, o estado, ele tá sendo resetado 12 vezes. Eu acho. Ele tá sendo resetado 12 vezes, mas no final das contas, o estado que vai ser o atual vai ser só o café com leite, porque ele vai resetar isso daqui 12 vezes e no final vai printar isso daqui. Se eu printar isso na tela, aqui ao invés de menu, eu passar o menu. Ah, tá. É porque o menu ponto menta. Café com leite. Então, de todos esses aqui que ele tá percorrendo, ele só guardou no estado o último que ele encontrou. Como que eu faço para que ele guarde no meu estado todo mundo? Porque eu não quero só o café com leite. Eu poderia fazer isso de dois jeitos. Eu crio um array vazio e fico dando push toda vez que ele entra aqui. Só que agora a gente vai aprender uma coisa mais legal, que são os spread operators, que vão fazer esse push de uma forma bem mais elegante. Vamos lá. Como que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente tem que entender que o set menu, ele pode funcionar de duas formas. Ou eu posso pegar a função set menu e já mandar para ela quem vai ser o estado que eu quero, ou eu posso utilizar uma função callback. Será esses 15 minutinhos? Não. Uhum. 15 minutinhos, intervalo, e aí você. Gente, mas é que eu acho que é importante, né? Vamos fazer aqui. Então tá, a gente pode usar de duas formas. Ou a gente já manda logo quem é o estado, ou a gente faz por partes. A gente pega, chama a função callback dela, e a função callback dela recebe o quê? Recebe o estado que ela tá vendo que tá aqui, e depois executa alguma coisa com esse estado. Então, se eu começo com o estado vazio, se eu chamar aqui a função set e pegar a função callback, current state, e pedir para ele dar um console log de current state, ele vai me devolver o array vazio, porque é o current state dele. Deixa eu ver o que vai dar disso. Ah, tá. Boa, tá. Essa menina tá prestando muita atenção na aula. Ok. Vou tirar esse daqui, porque tá...
aparecendo um array em cima. Ah, tá, verdade. Nossa, nem olhei. Então, ele tá trazendo que o estado atual dele é o vazio e undefined porque a gente não fez nada dentro do set menu. A gente tá passando para ele um console log, só que console log não ocupa estado. Então, ele tá retornando um undefined para quando eu seto eu seto o menu, o estado do menu de novo. Vocês entenderam agora por que ele tá retornando array vazio e depois undefined? Sim. Fechou. Se eu colocar aqui então Paloma, aí ele vai me retornar um array com Paloma. Ah, não salvei? Boa. Aí agora ele retorna aqui primeiro o estado atual é o Paloma e no segundo é undefined porque eu não passei nada. Então se eu colocar aqui, sei lá, Paloma, vamos ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Ah, eu não dei console. Ai, Jesus. Não vai funcionar isso aqui. Peraí que eu tô pensando. Fugiu aqui na memória. Tá, então a gente tá um console log do current state. E aí a gente dá um return de clock data. Ponto name, porque senão vai ficar muito extenso. Vamos ver se ele vai. Então agora ele me traz que o estado inicial é Paloma e aí ele traz todos os estados atuais quando ele vai passando pelo loop. Então, uma hora o estado atual foi batata, depois foi misto quente, anéis de cebola, refrigerante, até chegar no café americano. Então, ele consegue passar pra gente sempre essas alterações de estado que tá acontecendo. Aí, por que eu tava falando disso? Pra gente conseguir fazer o push de uma forma mais elegante. Como que a gente faz isso agora? A gente vai usar o current state pra gente sempre pegar o último elemento que ele setou e adicionar o próximo. Então, ele conseguiu pegar todo mundo, só que ele não conseguiu agrupar todo mundo nesse mesmo estado. Então, o que eu quero que ele faça? Que ao invés dele descartar o batata frita, que ele pegue batata frita e coloque um misto quente mais ele. Aí depois ele vai ter batata frita e misto quente, aí eu quero que ele pegue eles dois e adicione anéis de cebola. Como que eu faço isso? Com os spread operators. O que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um array diretamente no meu set menu. Então eu vou criar o array que eu quero. Então ao invés de eu criar um array vazio aqui e dar push toda hora, eu já estou criando ele aqui. E o que eu quero que ele tenha de conteúdo? Eu quero que ele tenha o current state e eu quero que ele tenha o doc.data. Só que eu quero que o current state ele seja exatamente igual ao que ele está vendo aqui no estado. Então, se ele for um objeto, eu quero que ele copie esse objeto com todas as chaves que ele tem, com todos os valores que as chaves têm. Então, para isso, eu coloco os 3 pontinhos. Então, esses 3 pontinhos, eles significam o quê? Que ele vai ver qual que é o estado atual e se ele for um objeto, ele vai copiar esse objeto do jeitinho que ele tá. Se ele for um array com 3 objetos, que vai ser o caso de, por exemplo,
quando ele já tiver o batata frita e o misto quente, então ele vai me devolver os dois objetos exatamente do jeito que eles estão. Então o spread operator nada mais é do que uma cópia de alguma coisa que já existe. Nesse caso a gente está fazendo uma cópia do current state, uma vez que o current state é um objeto, então a gente está trazendo pra gente um objeto do jeitinho que ele veio ao mundo, com todas as chaves, todo jeitinho lá, enfim. Então dessa forma a gente consegue criar o nosso array. Então ele vai começar lá, só que aqui ele vai dar bug, né? Porque começou com paloma, a gente quer que ele comece com vazio. Ele vai lá na primeira interação, vazio. Ok, eu copio o vazio e adiciono o toque data, que é o batata frita. Então vai ficar vazio com batata frita, tá? Batata frita. Aí ele entra de novo, vai ser refrigerante. Então, batata frita mais refrigerante, retorno. Aí agora é batata frita e refrigerante, ele vai ver o quê? Soda. Batata frita, refrigerante, soda, mais alguma outra coisa. Então ele vai fazer esse looping e já vai incrementando pra gente. O spread operator ele vai funcionar para outras coisas, mas para agora a gente pega essa daqui da definição do copiar e trazer pra gente o resultado dessa cópia. Ctrl C, Ctrl V. É isso que ele tá fazendo aqui. Fechou? Até aqui tudo bem? Aí, uma vez agora que eu conseguir agrupar todo mundo lá, se eu der o console log de menu, ele não pode mais trazer pra mim batata frita, nananana. Ele tem que trazer um array com todos os itens, senão vai dar errado. Então ele trouxe pra mim. Só que ele me mostra um por um porque ele tá criando, ele tá fazendo a atualização de estado uma vez por uma vez até ele me devolver o estado total, que é o array com os 12 objetos. Tudo bem? Uma vez que eu já tenho agora esse array com todos os objetos, como que eu faria para pintar cada um aqui no nosso return dessa função? Se eu passar aqui só menu, ele vai reclamar, não vai? Por quê? Porque... Vai, reclama. Vai, reclama. Porque objetos, eles não são válidos como um componente React. Então, a gente tem que destrinchar esses objetos, esse array, em coisas que o React vai entender. Que nesse caso são, a gente pode fazer com um map. Boa. Então, aqui eu vou utilizar o map para mapear o nosso array e devolver item por item. Então, eu tenho lá o menu item dentro do menu. E aí eu quero que ele retorne para mim um parágrafo que vai ser o item.link. Agora ele está trazendo. Então lá no salão ele traz todos os itens. E se eu for para a cozinha só tem os pedidos. Isso daqui ficou tranquilo também? E aí, eu acho que eu não consigo ir mais pra frente. Senão essa luta me mata. Mas eu queria saber se, tipo, com essa oficina deu pra ficar um pouco mais claro de pra onde a gente, de onde a gente parte e pra onde a gente vai. Mas eu só queria, não, 5 minutos, vai, essa música vai virar. Eu só queria fazer um componente com props, pra gente também já tirar as dúvidas. Vamos fazer um botão aqui. Não, vamos fazer um componente pra esse aqui, ó. Já que eles vão ser cardzinhos que vão ser mais ou menos iguais pra todo mundo, a gente vai criar um componente pra ele. Então eu vou vir aqui no meu componente, vou criar um, sei lá, menu card. O meu menu card, ele tem que... Ele tem que importar o React.
Vai não. Então a gente quer ser rápida. Então ele importa o React, aí ele é uma função. E ele é o menu card. Ele vai receber props. Porque nem todos os. Porque como é o card do menu, cada item vai ser um card novo, né? Então cada card novo vai ter um nome diferente, vai ter um preço diferente e vai ter qualquer outra coisa diferente que vocês quiserem. Então eu vou dar um return. Aqui eu não vou criar um botão, eu vou criar uma seçãozinha que vai ser clicável mesmo. Eu preciso fazer um curso de digitação. Somos nós. Então eu tenho uma seção. Essa seção ela vai ser clicável. Então eu vou colocar que ela tem um on-click. Só que o on-click dela tem que ser diferente para cada um dos menu card, porque cada um vai ser um. Eu preciso executar uma funçãozinha diferente para cada um. Então, tipo, eu não posso adicionar no meu pedido sempre batata frita. Então, para cada um dos menus eu vou ter que passar que o on-click é referente ao meu batata frita, meu on-click é referente ao meu hambúrguer. Se eu passar a mesma função, todo mundo vai ser a mesma coisa. Então, eu preciso, pelo on-click, determinar quem é quem. Então, aqui eu vou colocar props. E no React a gente vê muito comum que quando é, tipo, funções de evento, clique, change, sei lá, qualquer outra coisa, a gente coloca a props como handle click. Então, tô fazendo isso aqui. Dentro, eu vou ter dois parágrafos. Eu vou ter um parágrafo que vai ter a props. Tenho esse parágrafo. Eu tenho a props name e eu tenho a props ponto price. E aí, como sempre, eu preciso retornar return menu. Opa, que retornar, exportar. Export default menu card. Ok. Agora eu já tenho esse componente. Esse componente ele tem props, então eu consigo criar ele com vários nomes, com vários preços, com vários tipos de função de clique. Então ele é um componente super reaproveitável, porque ele pode mudar de acordo com o lugar que eu estou utilizando. Vamos agora fazer com que ele seja utilizado aqui na nossa função do restaurante. Então, primeiro eu vou ter que importar ele. Então, import menu card from componentes menu card. Então, estou importando. E aqui, quando eu fizer o map, ao invés de eu criar um parágrafo com o menu item name, eu vou criar o meu componente, que é o menu card. Então, aqui eu tenho o menu item, e aí toda vez que ele conseguir mapear lá, eu vou pegar o meu menu card. E aí o meu menu card ele tem o que de props? Nossa, fica muito ruim de ver, né? Mas só para recapitular, ele tem o handle click, ele tem o name e ele tem o price. Como que o React funciona? Ele entende que quando a gente tem uma tag que começa com letra maiúscula, isso é um componente. Então, se ele entendeu como componente, ele vai entender que tudo que eu colocar aqui como qualquer nome igual alguma coisa, ou vai ser uma props que eu determinei lá no meu componente, ou vai ser um atributo comum que a gente consegue enxergar. Tipo, onClick é um atributo que a gente consegue ver para qualquer elemento, o href, sabe esses atributos que a gente via no HTML?
Então, ou ele vai entender que isso é uma props, ou ele vai entender que é um atributo, ou ele vai dar erro porque você não setou a props e não é um atributo. Então, se eu colocar aqui name, ele vai vir aqui e ver que ele vai vir aqui no meu componente, tudo bem que ele tá bem pequenininho, mas dá pra vocês entenderem aí. Ele vai vir aqui no meu componente e ver, porra, o name então é o meu primeiro parágrafo, então eu vou substituir lá no meu primeiro parágrafo o que ela colocar pra mim aqui. Então, o name, ele precisa ser o menu item, ponto, name. Aí eu passo a próxima props, que é o price. O price, ele é o menu item ponto price. E aí o onClick, o handle click, nesse caso, ele vai ser uma função que vai dar um console.log do meu menu item. Ah, não. Do meu menu item. Então, o que acontece? Quando vocês criam a props, o primeiro, vocês não precisam colocar elas em ordem, ele vai conseguir colocar, você só precisa chamar o nome certo. E aí, quando você criar as props, é só você passar para ele com o nome da props que você criou, o igual, e passar o que você quer atribuir de valor para essa props. Se for algum item, alguma variável do JavaScript, a gente passa com chave. Se for só um string, a gente pode passar com aspas e tudo bem, não precisa das chaves. Então aqui eu estou conseguindo criar agora o meu card, meu menu card, que é um componente com props. E aí vamos ver o que vai acontecer. Por favor, aconteça, né? Ele criou aqui um negócio maravilhoso. Que são todos os itens. E aí se eu clicar em cada um deles, que agora tem um monte de coisa, né? Se eu clicar aqui no batata frita, ele me traz que eu cliquei no batata frita. Se eu clicar aqui no refrigerante, ele está me mostrando que eu cliquei no refrigerante. E aí com isso, vocês conseguem pegar isso e mandar para um outro estado, que vai ser o dos pedidos, e aí começar a construir os pedidos de vocês. Show? Uhul. Rainha. Mari, por favor, você não tá fazendo.